Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula eu vou mostrar para vocês um erro que acontece no SPED-ECD com relação à recuperação da escrituração de ECD do ano calendário anterior, né? Vou te mostrar o erro que acontece, claro, vou te dar opções para solucionar esse erro. Vamos lá? Por exemplo, temos aqui o erro, ó, esse erro. Quando seu SPED está aqui, seu SPED-ECD atual, quando você vem nessa opção recuperar a ECD anterior, ou seja, o seu SPED contábil do ano calendário anterior, você vem aqui através dessa opção, faz a recuperação. Após a recuperação, então assim, antes da recuperação, o SPED estava validado, estava lindo, bonito, validado para ser transmitido. Após a recuperação do SPED-ECD, acontece, e aí assim a gente visualiza esse erro. Qual é esse erro? É o seguinte, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente conseguir ler junto. O valor do saldo inicial, esse campo aqui, do código de aglutinação informada na DRE é diferente do saldo final do código do mesmo campo informado na demonstração de resultado do período imediatamente anterior. Traduzindo essa mensagem de erro, significa dizer que o valor inicial da ECD desse campo da demonstração de resultado de exercício não é igual ao saldo final da ECD anterior, porque obviamente o saldo final das minhas contas de resultado do ano calendário anterior deve ser igual ao saldo inicial da demonstração de resultado do ano calendário atual, que é aquele que eu estou fazendo a demonstração, a escrituração. Acontece que existem maneiras de solucionar esse erro e eu vou propor para você e também vou te mostrar como fazer. A primeira forma, e é a mais fácil logo de cara, você vai verificar qual é o valor esperado. Então, por exemplo, aqui no primeiro erro, o valor esperado, ou seja, o valor dessa coluna de valor esperado é 41.994,47. Acontece que o valor que está nessa coluna é 63.587,92. A maneira mais fácil de solucionar é pegar o valor, vou ter que decorar esse valor aqui, pegar o valor e, de forma manual mesmo, preencher o campo. Então, eu vou pegar 41.994,47. 41... Dessa forma, ó, eu peguei o valor que ele me disse que era o saldo esperado e preenchi, joguei no campo aqui, ó, preenchi totalmente manual o valor que ele esperava para solucionar o erro. Porém, existe um detalhe. A escrituração, ela é separada em 4 trimestres, porque nesse caso, essa escrituração é uma escrituração do lucro presumido, então nós temos 4 trimestres. Se o saldo inicial, eu acabei de preencher aqui, foi apenas no primeiro trimestre, se eu tenho o saldo inicial, somando a movimentação, ou devedora ou credora, se o meu saldo final nesse trimestre, ele foi alterado, ou seja, o valor que eu acabei de colocar como saldo inicial, dependendo da movimentação, vai alterar o meu saldo final ao final desse trimestre, concorda? Então, eu acabei de fazer a alteração apenas para o primeiro trimestre. Ocorre que, pensando aqui comigo, se eu alterei o saldo inicial do primeiro trimestre, dependendo da movimentação, se foi a débito ou a crédito, eu vou interferir no saldo final desse próprio trimestre.
Se eu fizer essa interferência, eu vou ter a impressão de que o erro não foi solucionado, porque eu solucionei o erro do saldo inicial, mas como eu tive movimentação daquele saldo, eu também deveria ter alterado o saldo final, né? Então, o que eu faço? Eu posso validar para ver se foi solucionado o erro e vou para o próximo, ou eu venho aqui e faço a alteração de um por um. Então, por exemplo, eu vou fazer a alteração agora, vou jogar esse valor e o próximo também. Nesse segundo erro, ele está me dizendo que o valor do saldo inicial deveria ser menos, tá vendo o sinalzinho de menos aqui em cima do meu cursor? Menos 6.857,68. Quando ele, vou clicar aqui, 6.857,58, isso. Quando ele tá dizendo que ele espera um valor com menos valor tal, significa que aqui nessa linha, ó, o saldo estava credor. Eu tenho que vir aqui e alterar para o saldo devedor e salvar. Se eu apenas salvar o valor, vai continuar com erro, porque não vai estar devedor, né? No próximo erro, que é o 691,06, vou fazer a mesma coisa. No erro do valor de 691,06, eu também fiz alteração. Alterei o saldo onde estava credor, passei para devedor e vou salvar. Na sequência, eu faço a validação e vou verificar como ficou esse arquivo. Se ele me apresentar um próximo erro do próximo trimestre, significa que o saldo que eu alterei influenciou no saldo final daquele trimestre, tá? E daí eu também vou precisar fazer a alteração nesse próximo trimestre. Após a solução dos erros, eu vou validar novamente o arquivo e vou verificar como ele vai ficar, qual é a situação. Então, ele foi validado. Arquivo validado com sucesso. Retorne para a tela do passo a passo. Tudo bem, eu fiz o ajuste, fiz a solução desses erros de uma maneira, mas uma outra forma de fazer a correção do erro, deixa eu só voltar aqui para a tela. Então, aqui eu te mostrei como solucionar os erros de saldo inicial, quando ele está fazendo o confronto a partir do momento da importação, da recuperação do SPED-ECD do período imediatamente anterior. Até aqui eu te mostrei como solucionar o erro, ajustando o saldo, o valor do saldo inicial, direto lá no validador. Mas existe uma outra maneira de solucionar todos esses erros, que é fazendo o seguinte questionamento. A partir do momento em que eu tenho os erros de conflito entre o saldo inicial do meu período atual com relação ao saldo final do período anterior, significa dizer que eu acabei gerando um arquivo de SPED-ECD lá no meu sistema no período atual que não está com o saldo correto. Por quê? Se o período da escrituração de SPED-ECD atual que foi gerado está trazendo valores de saldos diferentes da minha ECD transmitida no passado, é porque os saldos das contas foram alterados após a transmissão do SPED-ECD daquele período. Então, se eu estou realizando uma escrituração do ano de 2022 e o saldo inicial não está correto, significa que depois que foi transmitido a ECD do período de 2021, houveram alterações nos saldos. E a realidade, isso não pode acontecer. Por quê? Uma vez que foi feita a transmissão da ECD referente àquele ano calendário, os saldos não podem ser alterados. Se houver alteração de saldo, nós vamos continuar nesse ciclo de ter a apresentação desse erro no próximo período e
será necessário novamente você ficar realizando ajustes dentro do SPED-ECD. Se a gente for fazer um apanhado, então, para a gente dar uma conotação correta para todo esse erro, ele, na verdade, está te mostrando que após a transmissão do SPED-ECD foram alterados os saldos, porém, a legislação também nos diz que a escrituração de SPED-ECD só pode ser alterada se ela se tornar totalmente imprestável. Qual é a solução que eu adoto nos meus clientes de contabilidade e que eu, na minha opinião, eu considero a solução correta nesse caso? Bom, se você transmitiu a ECD de um determinado ano calendário e depois não teve jeito, não teve outra solução, realmente foi necessário haver uma alteração de saldo, você deve fazer essa alteração de saldo na conta de ajustes de exercícios anteriores, tá? Lá no próximo ano, vai para o próximo ano, faz o lançamento de ajustes de períodos anteriores e aí não vai ser preciso retificar a ECD. Você vai ter uma ECD correta de acordo com a realidade e você não vai ter esse erro de saldo inicial, porque esse erro está gritando ali o tempo todo, dizendo para você que os saldos foram alterados após a transmissão do arquivo de escrituração daquele período e daquele ano calendário. Tá combinado? Eu espero muito que tenha ficado tudo claro, tudo bem explicado para você, mas o que é óbvio para mim pode não ser para você e tá tudo bem. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe o caminho. WhatsApp, e-mail, comentário aqui nessa aula. Fique à vontade e até a próxima!